Com histórico de pobreza antes da fama, Ricardo Isaacson dos Santos Leite teve uma infância tranquila financeiramente. Filho de pai engenheiro e mãe professora, Kaká teve apoio dos seus pais para iniciar sua carreira no futebol. Pirlo, o jogador italiano que se aposentou há pouco tempo, também teve uma vida confortável antes de se tornar o jogador de futebol. Andrea Pirlo não teve preocupações financeiras, graças a seu pai, que era dono de uma indústria de metal. Mario Balotelli. Sua família de origem ganesa tinha problemas financeiros e, para complicar ainda mais, ele era muito doente quando era criança. Então, quando ele tinha 3 anos de idade, sua família resolveu lhe dar em adoção a outra família importante em Brescia, na Itália. A partir de então, sua vida mudou completamente. Caio Ribeiro. Começou sua carreira na base do São Paulo no início da década de 90. O jogador era de uma família com um nível financeiro muito elevado. Seu pai era médico e dono de um importante laboratório em São Paulo. Devido a isso, Caio tinha uma vida diferente dos colegas de base. Há rumores também que o apelido dele entre os seus colegas de campo era Riquinho. Mário Götze, o carrasco da Argentina no final da Copa de 2014, também teve uma infância de playboy. Seu pai, professor da Universidade de Dortmund e ex-membro do Departamento de Computação Científica de Yale. Robin van Persie. O jogador holandês teve grande apoio financeiro de seus pais na carreira esportiva. Seus pais eram respeitados artistas que deram a Persie uma infância bem tranquila. Djalminha. Já pendurou as chuteiras, mas já defendeu times como Palmeiras, Flamengo, Deportivo La Coruña, da Espanha, entre outros. Como seu pai também era um jogador de futebol muito conhecido, o Djalma Dias, Djalminha teve uma infância tranquila e teve grande apoio para seguir carreira no futebol. Frank Lampard. Ele vem de uma família importante no futebol. Seu pai jogou no West Ham e seu tio é Harry Redknapp, respeitado treinador do futebol inglês. Além da grana, Lampard tinha total apoio para se tornar um jogador profissional. Thiago Alcântara, o meia do Bayern de Munique, é filho do ex-jogador Mazinho, que passou por grandes clubes brasileiros tais como Vasco da Gama e Palmeiras. Sendo assim, chegamos à conclusão que Thiago já teve um grande suporte financeiro na sua infância para alavancar sua carreira como jogador de futebol. Gerard Piqué. Seu pai é um representante legal e empresário de sucesso e sua mãe é diretora de um importante hospital de Barcelona, na Espanha. Além disso, seu avô é treinador juvenil do Barcelona. Piqué é outro jogador que estava com a faca e queijo na mão, bastava vontade em ser um jogador e foi o que aconteceu. Rafael Alcântara. E já que falamos de Thiago Alcântara, vamos falar também do seu irmão. Atualmente ele joga no Barcelona e também teve a mesma tranquilidade em se falando de dinheiro que o seu irmão teve. Middle. Seu pai foi jogador de futebol, por esse motivo acabou tendo fácil acesso ao mundo futebolístico. Já pendurou as chuteiras e agora está no futebol como treinador. Matheus Oliveira. Atualmente joga no clube Vitória de Guimarães, de Portugal. Ele teve todo o apoio financeiro e tudo o que precisava para seguir sua carreira no futebol quando passou por dificuldades na sua infância. Ciprian Maricá, um jogador romeno que veio de uma família de classe alta, fruto das atividades do seu pai como empresário de respeito e muito êxito. Também teve apoio financeiro para iniciar sua carreira no futebol. Hugo Lloris nasceu de uma família de classe alta de Nice, na França. Sua mãe é advogada e seu pai é banqueiro. Portanto, ele e o irmão, que também é jogador de futebol, tiveram uma infância tranquila. Toni Kroos. O caminho de Toni Kroos até a profissionalização foi relativamente simples, não muito diferente da esmagadora maioria dos casos. Agarrou-se ao talento, praticamente abdicou da escola e teve uma família que o apoiou moral e financeiramente. Toni Kroos nasceu numa família de esportistas. O pai, Roland Kroos, foi jogador e treinador de futebol. A mãe representou a Alemanha de Leste em competições internacionais de badminton. Shaun Wright Phillips não foi exatamente nascido em berço de ouro. O caso dele é parecido com o do Balotelli, que citamos anteriormente.
Ele foi adotado pelo antigo atacante do Arsenal, Ian Wright, com 3 anos de idade, e por seu pai adotivo ser jogador de nome, também teve total apoio moral e financeiro na sua carreira. Al-Saadi Gaddafi. Al-Saadi Gaddafi é filho do ex-líder líbio Muammar Gaddafi. O jogador obviamente nasceu em uma família rica, e como nos casos anteriores não teve seus familiares envolvidos no esporte, mas só o fato de gostarem do esporte já teve um apoio, principalmente financeiro. Um caso curioso sobre o filho do ditador da Líbia é que ele já participou de um amistoso contra o tricolor paulista. Marcelo Bielsa, treinador argentino que jogou futebol em seu país antes de se aposentar, que por sinal foi muito cedo, aos 25 anos. Veio de uma família muito rica de advogados e políticos, mas decidiu fazer algo diferente de sua família e mergulhar no mundo da bola. Ele começou sua carreira como defensor no The Newell's Old Boys e, mais tarde, passou a seguir como treinador. Seus grandes feitos o levaram à Europa. Oliver Bierhoff. Seu pai, o Dr. Rolf Bierhoff, além de ser um homem muito rico que providenciava tudo para a carreira de seu filho, também dava apoio nos treinamentos que um pouco mais tarde serviriam para alavancar a carreira de Oliver. Gianluca Vialli, famoso por suas façanhas no Sampdoria, Juventus e Chelsea como jogador. Depois que pendurou as chuteiras, leva a vida como treinador. Muito parecido com o companheiro italiano Andrea Pirlo, Vialli nasceu em riquezas e foi criado por seu pai, um grande milionário, em um castelo de 60 quartos chamado Castelo de Bielgioioso, em Cremona, na Itália, juntamente com seus 4 irmãos. Diego Forlan. Forlan também vem de uma família com rendimento elevado e estável. Desde a sua juventude, ele sempre incentivou seus pais a criar uma fundação para ajudar as pessoas que não tiveram tanta sorte quanto ele. Michael Ballack. Outro jogador que teve uma infância tranquila por sua família ser bem posta financeiramente. Atualmente não atua mais, pois também já pendurou as chuteiras. Sérgio Busquets. O meio-campo dos gramados europeus é de uma família de empresários espanhóis. Muitos afirmam que esta é a razão pela qual ele é caprichoso em campo. Quando criança, sempre teve apoio dos seus familiares para seguir carreira de jogador. Fábregas. Seu pai, dono de uma imobiliária, e sua mãe, proprietária de uma casa de pães e doces, puderam dar a ele uma infância tranquila e sossegada. Edinho. Goleiro em grandes clubes brasileiros como Santos e Ponte Preta, o goleiro Edinho foi outro que teve uma infância tranquila, pois seu pai também veio do futebol e trata-se do Rei Pelé. Paolo Maldini. Ele também já pendurou suas chuteiras, mas o italiano também já era rico antes de fazer sua carreira no futebol. Paolo Maldini tem o caso comum de Edinho, cujo pai também fez muita fama e dinheiro no futebol. Embora naquela época o futebol não era tão rentável como é hoje. Ele é filho do também ex-jogador Cesare Maldini. Enzo Zidane é também outro jogador que nasceu em berço de ouro. Pelo nome você já sabe quem é seu pai. Além de um apoio forte financeiramente, ele também teve apoio moral para alavancar a sua carreira. Enzo é um jogador de privilégio, pois já teve a oportunidade de ser treinado pelo próprio pai em um dos maiores times do mundo. Luca Zidane. Ele é irmão de Enzo e joga como goleiro. Assim como Enzo, também nasceu rico. Só resta saber se pelo menos um dos dois serão mito, assim como seu pai. Javier Hernández Balcázar, também conhecido como Chicharito, é um jogador mexicano, atualmente defende o West Ham da Inglaterra. Ele, como a maioria desta lista, também é filho de jogadores de futebol, por isso quando era criança já era rico.